Tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de biologia e o tema de hoje vai ser características gerais dos seres vivos. Na aula passada a gente conversou um pouquinho sobre vida, sobre a introdução à biologia e a biologia sendo o estudo da vida, estudava algo que não conseguia definir, né? Mas apesar da gente não conseguir definir, a gente consegue identificar. E isso é uma coisa fácil. Então hoje a gente vai começar a discutir quais são as principais características presentes em todo ser vivo, né? Não vai ver todas hoje, mas a gente vai começar essa discussão. Quais são as características gerais apresentadas por todos os seres vivos? Ok? Uma coisa curiosa que você vai aprender na aula de hoje. Por que é que meu corpo treme quando eu sinto frio? Né? Por que é que meu corpo sua quando eu sinto calor? Você vai descobrir prestando atenção na aula de hoje, ficando ligado na aula de hoje, tá certo? Qual é a diferença de um ser vivo para um ser não vivo, para algo inanimado, né? O que é que existe de especial? Quais são as características típicas que me permitem, me fazem identificar facilmente um ser vivo, né? Então, os organismos vivos eles possuem características que lhes são únicas, características que lhes são peculiares. Tá? Todo ser vivo, né, por mais diferente que seja um do outro, apresenta essas características em comum. E quais são elas? Primeiro, todo ser vivo tem uma composição química relativamente complexa, né? Diferente da matéria inanimada, existem compostos químicos, elementos químicos que estão mais abundantemente presentes no corpo dos seres vivos. Homeostase, né? Que é uma tentativa de estar o tempo todo se equilibrando, né? O seu corpo ele precisa manter um equilíbrio, tentar manter pelo menos um equilíbrio, para que você sobreviva. Metabolismo também é uma característica típica dos seres vivos, que é a capacidade que o corpo ele tem de realizar transformações químicas para a nossa sobrevivência. Irritabilidade, que é a forma como nós reagimos diante de estímulos, né, luminosos, sonoros, né? Nós somos sensíveis, apresentamos sensibilidade a estímulos e reagimos a esses estímulos. Presença de célula, para ser considerado vivo, o ser ele tem que ter pelo menos uma célula, tendo mais, é, como nós, a gente chama de pluricelulares, a gente vai ver isso também, mas com uma célula só já é possível sobreviver, né? O que acontece com a bactéria, por exemplo, com a ameba, né? Crescimento e desenvolvimento, todo ser vivo se desenvolve. Reprodução e hereditariedade, todo ser vivo passa adiante seu material genético, seus genes, suas características. E evolução. Então, essas 8 características elas são típicas de todo ser vivo. Independente de qual seja, ele vai apresentar essas 8 características. Tá? E a gente vai destrinchar algumas delas hoje. Tá? Pelo menos até metabolismo a gente chega na aula de hoje. A ideia é essa. Então vamos começar por composição química. Né? Os seres vivos, todos os seres vivos, eles são compostos por moléculas que nós chamamos de moléculas orgânicas e moléculas inorgânicas. Né? Então, aqui um exemplo de duas moléculas inorgânicas que fazem parte do corpo dos seres vivos: a água e o gás oxigênio. Né? Além disso, a gente também é feito de moléculas orgânicas. E essas estruturas elas são essenciais para a ocorrência das nossas funções biológicas. Né? Nós não conseguimos formar o nosso corpo, formar as nossas estruturas, sem esses compostos químicos, orgânicos e inorgânicos. Os principais compostos químicos, os principais elementos químicos que fazem parte da composição dos seres vivos são esses seis aqui, né? Eles constituem 99% dos átomos dos seres vivos. Então, se você imagina o seu corpo como um todo, 99% de você é composto por esses elementos aqui, que é o carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Você pode estar se perguntando assim, por que fósforo com P, professor? E enxofre com S? Porque na tabela periódica dos elementos químicos, o nome dos elementos no passado era dado em latim. Latim é uma língua morta. E fósforo se escrevia com PH. Por isso que o Pzinho aqui.
E enxofre em latim é sulfurum, por isso que é com S. Então, às vezes, você pode estranhar o nome do elemento e a letra ser diferente. É por conta da tabela periódica, tá? Ela era descrita, os elementos químicos, quando descritos, o nome é dado em latim. Por isso que o enunciado ele traz essa letrinha diferente, tá? Mas isso é até interessante porque ajuda para a gente criar uma palavra, né, que resume esses elementos químicos, que é o CHOMPS. Se você ler aqui, ó, CHO, né, NPS, CHOMPS. E aí fica mais fácil para você lembrar. CHOMPS correspondem, né, ao conjunto de elementos químicos que constituem 99% dos átomos dos seres vivos. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Você é feito e feita basicamente disso aqui. Quais são as principais moléculas que compõem os seres vivos? Esses elementos, os chomps, eles vão constituir no nosso corpo água, que é a nossa substância mais abundante, mais essencial para a vida, porque todas as nossas reações químicas só acontecem em meio aquoso. Vão constituir os carboidratos, que são componentes estruturais e energéticos, né? Eles fornecem energia para o funcionamento do nosso corpo. Os lipídios, que são as gorduras, que vão funcionar como reserva de energia e também montando parte da estrutura das nossas células. As proteínas, que têm função estrutural, tem função regulatória e função enzimática também. E os ácidos nucleicos, que constituem o nosso material genético, as nossas informações hereditárias, que são vitais para a nossa sobrevivência. E além disso, as vitaminas. As vitaminas elas também são compostos orgânicos que regulam os nossos processos vitais. Tá bom? Eu acrescentaria aqui ainda os minerais, os sais. Passou demais. Voltando, pronto. Então, essas moléculas orgânicas elas são a base estrutural e funcional das células. Né? Elas vão servir para a construção dos nossos tecidos, né, das nossas estruturas físicas. Né? E quando eu falo nossas, nós como humanos, mas de qualquer outro ser vivo. Lembrando que a gente está falando de características gerais de todos os seres vivos. A gente sempre se toma como exemplo, mas isso é uma generalidade, né? Isso vale para todos os seres vivos. Então, essas moléculas orgânicas, os carboidratos, os lipídios, as proteínas, as vitaminas e os ácidos nucleicos, eles vão compor a estruturação dos nossos tecidos vivos, a transmissão das nossas informações genéticas, a produção de energia do nosso corpo e a regulação das nossas reações químicas. Bom, segundo ponto, que é a homeostase. O que é a homeostase, gente? É a tentativa do nosso corpo de se equilibrar. Nosso corpo ele está tentando o tempo todo manter o equilíbrio interno. Por que, que ele não consegue? Porque você está vivo. Então, enquanto você está vivo, você vai estar gastando, precisando repor, gastando, precisando repor. O seu corpo ele vai ficar tentando esse equilíbrio. E a essa tentativa de equilíbrio interno das nossas funções, nós damos o nome de homeostase. Tá? Então, um exemplo, quando quente demais, quando você está com calor, está no calor gigantesco, o seu corpo ele vai começar a procurar mecanismos para te resfriar. Ele vai arrancar o calor de dentro para fora, jogando água com o calor para fora. Essa água quente que sai dos nossos poros é o que a gente chama de suor. O que é que o suor está fazendo? Ele está tirando o calor de dentro do nosso corpo, levando para a superfície para que esse calor se dissipe. É uma forma de tentar manter a homeostase. Quando você está com frio, você está num ambiente muito frio, você vai começar a sentir tremor, você vai começar a sentir arrepio, e esse tremor vai gerar calor para aquecer teu corpo, para você voltar à temperatura normal. Isso é um outro exemplo de tentativa de homeostase. Então perceba que o nosso corpo está o tempo todo tentando encontrar esse equilíbrio, tentando fazer com que você se equilibre. E essa tentativa é a homeostase, tá certo? Então bora lá. É... Por que, que o nosso corpo sente frio, né, e treme? Para gerar calor, é o que eu estava falando para vocês. Toda vez que a contração muscular ela se dá repetidamente, o corpo ele gera calor. E esse calor acaba nos aquecendo, fazendo a nossa temperatura voltar ao normal, que é em torno de 36 graus e meio, mais ou menos 37. É por isso que quando a gente está em um ambiente frio, a gente treme.
para gerar calor e aquecer o nosso corpo. É um mecanismo de compensação, uma tentativa de compensação para manter a homeostase, para nos manter regulados. Por que o seu coração bate mais rápido quando você corre? Quando você está fazendo alguma atividade física, você precisa levar mais sangue para os músculos, por quê? Porque o sangue carrega nutrientes e oxigênio. E como aqueles músculos eles estão sendo exigidos, eles estão precisando receber mais nutrientes e mais oxigênio. Como é que o corpo ele entende e faz esse sangue chegar mais rápido lá? Acelerando os batimentos cardíacos. Então, quando você está fazendo atividade física, seu coração começa a bater mais rápido para que o seu sangue circule mais rápido e mais oxigênio, juntamente com mais nutrientes, cheguem aonde é necessário, nos músculos e nos órgãos onde eles estão sendo necessários. Tá? Então, o coração bate mais rápido para aumentar o fluxo de oxigênio e nutrientes nos músculos. E isso mantém o teu equilíbrio interno, que é a tua homeostase. Você percebe que o ritmo cardiorrespiratório aumenta também. O teu ritmo de respiração aumenta também. Porque os seus pulmões estão demandando mais oxigênio, porque o seu corpo está gastando mais oxigênio. Está produzindo mais gás carbônico. Então você precisa jogar esse gás carbônico fora numa velocidade maior. É por isso que o teu ritmo respiratório aumenta também, além dos batimentos. Todos esses mecanismos de compensação, eles constituem o que a gente chama de homeostase. Essa tentativa do nosso corpo de se equilibrar. Aí outros exemplos de homeostase aqui. O controle da taxa glicêmica no sangue, né? Às vezes a tua glicose sobe, existem hormônios que são necessários para que ela baixe. É o caso da insulina, do glucagon. Quando a gente tem um distúrbio nesses hormônios, principalmente na insulina, aí você sofre de uma condição chamada de diabetes, né? A regulação da pressão arterial, né? Sua pressão arterial ela muda se você está em repouso, se você está fazendo atividade física, essa pressão ela precisa mudar, porque o fluxo sanguíneo ele é diferente. Quando você está deitado, por exemplo, tua pressão é uma. Quando você está em pé, tua pressão é outra, porque em pé o teu sangue precisa vencer a gravidade para chegar até a tua cabeça, tá? Essa regulação, ela também faz parte da homeostase. Quantidade de água no teu corpo, né? Quando você está em dias muito quentes, de muito suor, você acaba tendo que compensar bebendo mais água, você sente mais sede, né? E a eliminação de urina. Perceba que em dias mais frios, olha uma curiosidade, você elimina mais urina do que em dias mais quentes. Por quê? Porque você deixa de perder pelo suor. Num dia frio você vai suar menos. Como você vai suar menos, parte dessa água que vai ser eliminada vai ser aumentada a eliminação através da urina. São mecanismos de compensação. Então, tudo isso é exemplo do que a gente chama de homeostase. Tá? Sudorese, ao praticar atividade física, você está lá correndo, né? O corpo se aquece para arrancar esse calor de dentro do teu corpo, você começa a suar. Respiração mais rápida durante os exercícios físicos, sede em dias quentes, a gente já falou, e arrepios em dias frios. Então, todos esses exemplos aqui são exemplos do teu corpo tentando manter a homeostase, tentando manter esse equilíbrio. E o metabolismo? Provavelmente você já ouviu falar essa palavra, né? Às vezes a gente escuta, fulano tem um metabolismo acelerado, fulano tem um metabolismo mais lento. Mas o que é metabolismo? Metabolismo é a capacidade que nós, seres vivos, temos de realizar no interior do nosso corpo reações químicas, transformar substâncias dentro do nosso corpo. Tá? A gente está fazendo isso o tempo todo. Você está aí transformando nutrientes que você usou em energia, em calor, né? Você está transformando proteínas que você comeu em outras estruturas físicas, em músculos, em cabelo, em unha. Né? Então, o seu corpo ele está o tempo todo realizando transformações, destruindo substâncias e construindo substâncias. A esse conjunto de reações químicas que acontecem no interior do nosso corpo, nós damos o nome de metabolismo. E todo ser vivo apresenta metabolismo. Tá? Então, exemplos de processos metabólicos que a gente tem no corpo: a nutrição, transporte de substâncias, respiração, a excreção, a reprodução. Tá? O nosso metabolismo está atuando o tempo todo nesses exemplos aqui. Então, um exemplo: as plantas e as algas elas capturam energia solar e convertem essa energia em energia química. Né? Fazem fotossíntese
né? Armazena essa energia química aqui nas suas estruturas, né? Nas sementes, nos tubérculos, nas folhas. Esses seres que fazem isso são chamados de seres autótrofos, né? Ou autótrofos. Como é que eles fazem isso? Eles usam a energia da luz solar, pegam substâncias simples como o CO2 e a água, quebram essas substâncias aqui e constroem a partir dessas substâncias elementos diferentes, açúcar e oxigênio. Então perceba como dentro do corpo do ser aconteceu uma transformação química. É um exemplo de metabolismo. A fotossíntese é um exemplo de metabolismo, onde substâncias químicas são quebradas e transformadas no interior do corpo de um ser. Tá? Outro exemplo, né? Outros organismos que não conseguem realizar fotossíntese vão precisar comer. Eles são chamados de seres heterótrofos, como nós. Então nós obtemos a nossa energia através da alimentação, como essa vaquinha aqui também. Ela foi lá, comeu o produtor que tinha realizado fotossíntese. Para que esse alimento ele sirva aqui para o corpo da vaca, ela vai precisar digeri-lo, né? Então, ao digerir esse alimento, ela vai quebrar essas substâncias que foram construídas por esse outro organismo para fornecer energia para si. Isso é um exemplo de metabolismo. Então, a energia ela é essencial para o corpo dos seres vivos, né? Por isso que a gente precisa se nutrir. E por que essa energia é usada? Para que a gente consiga fabricar, né, moléculas orgânicas, como é o caso do DNA, quando as nossas células vão se dividir, transportar substâncias, realizar movimentos e manter a temperatura corporal. Tudo isso é graças ao nosso metabolismo, né? Então, o metabolismo é o conjunto de processos químicos que ocorrem nos seres vivos, onde eles transformam matéria usando energia. E esse metabolismo ele pode ser classificado em dois tipos: o anabolismo e o catabolismo. O que é que isso quer dizer? Uma etapa, que é o anabolismo, é uma etapa construtiva. É quando o teu corpo realiza transformações químicas nas substâncias para construir determinadas estruturas, para construir algo maior. Então, por exemplo, você se cortou, teu corpo ele vai pegar aminoácidos, né, que são pedacinhos de proteína, para construir colágeno, células novas e fechar aquele ferimento. É uma etapa construtiva, né? Quando você está em fase de crescimento, você está crescendo, o teu corpo está pegando matéria, pegando substâncias e construindo novas estruturas para te fazer crescer em estatura. É um exemplo de anabolismo. O anabolismo é construtivo. Já o catabolismo é destrutivo, né? Quando você se alimenta de uma fatia de pão, por exemplo, e lá no teu estômago e no teu intestino, essa fatia de pão vai ser degradada, né, em pedacinhos menores, destruída em pedacinhos menores para fornecer energia para o teu corpo. Isso é um exemplo de catabolismo, tá? Então, no anabolismo, você tem a construção de moléculas maiores a partir de moléculas menores usando energia. Então, eu pego tijolinhos aqui, ó, de nutrientes, de substâncias, uso energia para construir algo no meu corpo. Já no catabolismo é o contrário, é quando eu tenho a quebra de moléculas maiores em moléculas menores, liberando energia. Então, um exemplo disso aqui é a digestão. Você comeu aqui uma determinada substância que vai ser quebrada, liberando partículas menores e energia para o teu corpo. Então, lembra disso. O anabolismo é a fase de construção as reações químicas que acontecem no corpo para construir algo maior. Então, ele usa energia. Já o catabolismo é a etapa de destruição, de quebra de substâncias em moléculas menores. E aí esse catabolismo vai acabar liberando energia, tá? A energia é consumida geralmente na forma de ATP, depois vocês vão ver o que é isso. O ATP ele funciona como uma pilha, é a bateria, a pilha que fornece energia para o nosso corpo, para as nossas células. Já no catabolismo, a energia pode ser usada pelo organismo para a realização de várias funções vitais, né? Então, um exemplo de anabolismo aqui, a produção de proteínas a partir de aminoácidos, né? E a fotossíntese. Você pega partículas menores e constrói uma partícula maior. Já um exemplo de catabolismo, a glicólise, né? A quebra, quando a gente respira, né? A gente quebra a glicose, fornecendo energia para o nosso corpo e liberando água e gás carbônico. É um exemplo de catabolismo. Aí aqui a gente tem um clássico do metabolismo, que é o beija-flor, né?
O, é uma das aves mais rápidas que existem e algumas das espécies de beija-flor podem bater as suas asas até 80 vezes por segundo. Então imagina a velocidade disso. É tão rápido que você não vê o movimento das asas, né? Você não consegue enxergar as asas do beija-flor enquanto ele está voando. Ele é muito rápido. E para ser tão rápido assim, ele precisa de um metabolismo super acelerado, né? Tão acelerado que ele precisa comer o tempo todo. O beija-flor ele está gastando energia com catabolismo o tempo todo, que ele precisa estar se alimentando a todo momento. Então, essa habilidade de voar, né, tão rápido assim, de bater as asas tão rápido assim, é vital para que eles consigam parar no ar. Chega numa flor e para, aí se alimenta, depois vai. Se essas asas elas não tivessem esse movimento tão constante e tão rápido, eles não teriam essa habilidade. Então, para isso, ele precisa o tempo todo estar comendo. Isso requer uma quantidade de energia gigantesca para manter a homeostase dele, né? Para manter o equilíbrio dele. Então, é por isso que o beija-flor ele não para de comer. Ele precisa consumir muito néctar diariamente para obter energia. Seu metabolismo ele é tão acelerado, gasta tanta energia que se ele passa intervalos muito longos de tempo sem se alimentar, ele morre de fome. Então, se ele dormir demais, ele morre. Se ele perder a hora de sair para buscar alimento, ele morre de fome, porque o corpo dele está o tempo todo gastando energia. O metabolismo dele é extremamente acelerado. Então, para compensar esse metabolismo acelerado, na tentativa da homeostase, o beija-flor ele precisa comer o tempo todo. Então, toda vez que você vê um beija, dificilmente você vai encontrar ele parado. Ele vai estar sempre tentando comer, comer, comer. É raro você encontrar um beija-flor paradinho, tá bom? É isso, gente. A gente fica por aqui. Nas próximas aulas a gente começa a ver as outras características que também são inerentes aos seres vivos. Hoje a gente viu até metabolismo, tá bom? Então estou à disposição se vocês quiserem tirar alguma dúvida. Espero que vocês tenham gostado.